Olá pessoal, então hoje eu quero falar para vocês sobre a energia interna de um gás ideal. Da primeira lei da termodinâmica, nós obtivemos uma propriedade muito importante, ou seja, nós vimos que a energia interna de qualquer sistema termodinâmico é uma função de estado, o que significa que a energia interna ela pode ser escrita como uma função das variáveis macroscópicas que caracterizam o estado termodinâmico, como pressão, volume e temperatura. Então, em geral, para a maioria dos sistemas termodinâmicos, existe uma equação que relaciona essas variáveis de estado. No caso do gás ideal, nós temos a equação PV igual a nRT, ou seja, eu consigo eliminar uma dessas variáveis. Por exemplo, eu consigo escrever a pressão em termos do volume e da temperatura, de modo que eu posso representar a energia interna. Então, usando a equação de estado, eu posso reescrever a energia interna como uma função da pressão e da temperatura, por exemplo, ou como uma função do volume e da temperatura, ou uma função do volume e da pressão, ou seja lá o que for. Ou seja, eu posso sempre eliminar uma das variáveis de estado, certo? Usando a equação de estado. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Primeiro, nós queremos entender do que depende a energia interna. Será que a energia interna é uma função dessas três variáveis? Será que a energia interna depende da pressão? Será que a energia interna de um gás ideal depende do volume? Sempre falando de um gás ideal. Então nós queremos ver quais parâmetros que determinam a energia interna, certo? Então essa é a primeira parte da aula, e nós vamos fazer isso, nós vamos entender a dependência funcional da energia interna com relação às variáveis de estado, discutindo o experimento de Joule e usando argumentos puramente de termodinâmica, sem nenhuma referência à teoria cinética dos gases. E daí no resto da aula, então, eu vou discutir qual a interpretação da energia interna na teoria cinética dos gases, certo? O que significa energia interna? Eu tenho lá um monte de molécula, tenho lá 1 litro de gás em um container. O que significa, qual é a interpretação da energia interna, o que significa, em termos do movimento molecular, a energia interna. É isso que nós queremos ver na segunda parte da aula. Vamos lá, então, experimento de Joule. No que consiste esse experimento? Veja, deste lado aqui é um experimento de expansão livre, então nós temos um container aqui com duas partes, o volume dessas duas partes é idêntico, então esse volume é idêntico a esse volume aqui, o gás ocupa inicialmente só metade do container, e eu tenho uma válvula aqui, que mantém o gás só nessa parte. Então, como esse é um processo termodinâmico que a gente já viu, é um processo de expansão livre. Então, eu abro aqui a minha válvula, o gás se expande, passa a ocupar o dobro do volume. Então, aqui no estado final, o gás passa por estados de não equilíbrio até que ele se acomoda num estado de equilíbrio final, com uma pressão, um volume e uma temperatura bem definidos e passa a ocupar as duas partes, os dois volumes do meu recipiente. Então a gente tem aí uma expansão livre. Vamos ver o que a gente consegue aprender olhando para esse experimento muito simples. Eu vou falar o que o Joule mediu, o Joule estudou esse experimento, fez esse experimento e mediu a temperatura do gás. Já vou falar o que ele mediu. E vamos ver o que a gente consegue concluir aplicando a primeira lei da termodinâmica para esse experimento e usando a medida do Joule para a temperatura. Vamos ver o que a gente conclui para a energia livre. Certo? Então, inicialmente, na situação inicial, que é essa aqui, na situação inicial, o gás ele é descrito pelas variáveis uma pressão PI, volume VI e uma temperatura inicial TI. Essa é a situação inicial e vale, obviamente, eu tenho um gás ideal, então vale a equação dos gases ideais, PI, VI igual a nRTI. Certo? Essa equação eu posso escrever para o meu gás ideal aqui na situação inicial. E bom, a minha energia livre, também aqui nessa situação inicial, eu tenho que a minha energia livre, a minha energia interna
ela é igual, tá, a uma função, tá, uma função de duas variáveis, porque eu posso, como eu argumentei aqui, sempre eliminar uma das variáveis de estado usando a minha equação do gás ideal. Então eu escolhi representar minha energia interna em termos do volume e da temperatura. Então a energia interna aqui depende do volume inicial e da temperatura inicial, em princípio. Certo? Então, o que o Joule fez? Ele abriu a válvula, o gás se expandiu, atingiu uma situação de equilíbrio final e o Joule mediu a temperatura inicial e a temperatura final. E o que ele obteve fazendo essas medidas é o seguinte: o Joule obteve que a temperatura do gás, quando o gás é suficientemente diluído, ou seja, quando o gás é muito pouco denso, ou seja, quando nós temos um gás ideal, a temperatura inicial ele obteve que é igual à temperatura final. Tá? Então, esse é o resultado principal do experimento de Joule. Eu vou botar isso aqui, tá? Vou indicar como resultado empírico, né, para esse experimento de expansão livre. Tá? Então, esse é o resultado principal do experimento. Vamos tentar usar agora esse resultado para tentar entender como se comporta a energia interna. Tá? Então, aqui para a situação final, o que eu tenho? PF, tá? Vou escrever na equação do gás ideal, PF-VF é igual a MR-TF, certo? Mas vejam, o que a gente sabe? O volume final é igual a 2VI e TF igual a TI. Substituindo tudo aqui na minha equação, eu obtenho daqui o seguinte: eu obtenho que PF vezes 2VI, porque o volume dobrou, né? Vai ser igual a MR-TI, certo? Agora, isso aqui tem que ser igual a PI vezes VI. Então, se eu substituir PI vezes VI, aqui eu obtenho, tá? Eu concluo que PF é igual a PI dividido por 2. Tá? Certo? Então é isso que a gente conclui aplicando simplesmente o resultado do experimento na equação de estado, na equação do gás ideal. A gente obtém que, então usando a equação do gás ideal, substituindo isso aqui dentro, substituindo isso aqui, que vem obviamente do fato de que o gás passa a ocupar o dobro do volume, tá? A gente obtém então que a pressão, tá, do gás na situação final é metade da pressão que ele tinha inicialmente. Ok? Bom, aqui no estado final a gente pode escrever também a energia interna como sendo uma função. A energia interna é uma função do volume final. Uma função não. A energia interna, então, em princípio, né, ela é calculada, ela é determinada pelo volume final e pela temperatura final. Bom, vamos aplicar agora a primeira lei da termodinâmica para esse processo de expansão livre e vamos ver o que a gente aprende sobre a energia interna. Tá? O que a gente sabe sobre a expansão livre? Eu já discuti isso aqui, eu já discuti esse processo algumas aulas atrás. As paredes são adiabáticas, o que significa que não existe transferência de calor entre o gás e o ambiente. Logo, para este processo, né, para uma expansão livre, o que eu tenho? O Q é igual a zero e a gente sabe também que o trabalho é igual a zero. Porque o gás ele se expande no vácuo, ou seja, ele não precisa empurrar nada para se expandir, ele não precisa fazer nenhuma força para se expandir. Por isso que é chamado de expansão livre. Logo, da primeira lei, o que a gente tira? A variação da energia interna nesse processo é igual a zero. Logo, a energia interna inicial tem que ser necessariamente igual à energia interna final. Certo? Então, daqui decorre que a energia interna inicial, que é dada em termos de VI e TI, tem que ser igual à energia interna final, que é dada em termos de VF e TF. Bom, vamos usar agora o que a gente sabe do experimento. VF dobrou, né? VF é o dobro do volume inicial e as temperaturas são iguais. Tá? Então, usando isso aqui nessa relação, a gente obtém que a energia interna inicial,
que é dada em termos de VI e TI, é igual a energia interna final, que é dada em termos de VF, que é 2VI, e TF, que é igual a TI. Ora, o que a gente aprende dessa relação? Vejam, a energia interna é a mesma, tá? Nos dois estados, no estado inicial e final. A temperatura não mudou, mas o volume dobrou. Ou seja, dobrar o volume não tem nenhum efeito sobre a energia interna. O volume dobra e a energia interna permanece constante. Logo, a energia interna não depende do volume. Tá certo? Essa é a conclusão principal dessa relação. Tá? Vocês podem repetir exatamente o mesmo argumento escrevendo a energia interna em termos da pressão e da temperatura. Tá? Vocês vão obter a mesma conclusão, ou seja, a pressão diminui pela metade, mas a energia interna permanece a mesma. O que significa que a energia interna também não depende da pressão. Tá? Conclusão, a energia interna, tá? Qual é a conclusão de todo esse raciocínio? A energia interna de um gás ideal, nós estamos falando de um gás ideal, ela pode ser uma função somente da temperatura. Ela não pode depender nem da pressão e nem do volume do gás. Tá certo? Esse é o primeiro resultado que eu gostaria de enfatizar aqui. Tá? É um resultado extremamente importante. Eu não fiz nenhuma referência à teoria cinética dos gases, tá? Simplesmente experimento de Joule, mais primeira lei, a gente obtém que a energia interna de um gás ideal é uma função da temperatura. A energia interna só depende da temperatura. Bom, tá? Vamos agora então para a segunda parte da nossa aula, que trata da teoria cinética. Então, vejam, eu tenho lá 1 litro, tá? Eu tenho 1 litro de um gás, tá? Por enquanto não queremos que o gás seja ideal. Imagina que eu tenho 1 litro de um gás qualquer, um gás real, no interior de um recipiente. Tá? Eu tenho lá 1 litro de um gás, N moléculas colidindo umas com as outras. A pergunta é, este gás ele tem uma energia interna. Né? De acordo com a termodinâmica, né? O sistema termodinâmico ele tem uma energia interna associada a ele. A pergunta é, do ponto de vista microscópico, do que as moléculas estão fazendo, o que significa a energia interna? Qual é a interpretação da energia interna dentro do contexto da teoria cinética? Ou seja, em termos do movimento individual, lá, do movimento microscópico das moléculas. Vejam, a gente viu que a pressão e a temperatura são obtidas a partir de valores médios, tá? Mais precisamente, a partir dos valores médios da velocidade, mais precisamente da velocidade quadrática média. Tá? Então, tudo indica que a energia interna esteja relacionada com a média de alguma quantidade relacionada ao movimento das moléculas. Tá? Então, vejam, as moléculas no interior de um gás, e qualquer sistema físico, né, composto de muitas partículas, tem uma energia mecânica total associada a esse sistema. Tá? Então eu tenho lá um monte de molécula e eu tenho uma energia mecânica total. Tá? A energia mecânica total é a soma da energia mecânica de cada molécula. E a energia mecânica de cada molécula, tá? Então vamos chamar a energia mecânica de cada molécula, eu vou usar um U aí. Tá? Vamos usar um U. Não, vamos usar um E. A energia mecânica de cada molécula é o quê? A energia cinética da molécula mais a energia potencial da molécula. Tá? Eu estou achando isso aqui para uma molécula ou uma partícula. Tá? Então tem uma energia cinética e uma energia potencial. Essa energia potencial vem da onde? Vem da força de interação intermolecular de uma molécula com as outras, com outras moléculas que estão próximas a ela. Tá? Então, veja, a gente interage com a Terra via uma força gravitacional. Existe uma energia potencial associada a essa interação. Num sistema, num gás, um sistema composto por muitas partículas, as partículas exercem forças umas sobre as outras
e para cada par de partículas eu tenho uma energia potencial associada devido à interação entre essas partículas. Tá? Então, a energia mecânica de uma molécula é a energia cinética mais a energia potencial. Ora, as partículas, tá? Elas todas, essa energia mecânica, tá? Essa energia mecânica ela está variando ao longo do tempo. Tá? Ela está flutuando ao longo do tempo, né? De uma maneira bastante errática, né? Porque a molécula está lá colidindo com outras partículas. Tá? Então, o que acontece aí? A energia interna desse sistema é igual, tá? Em termos microscópicos, à energia mecânica, tá? Ao valor médio da energia mecânica desse sistema. Tá? Então tem duas maneiras de ver isso, como eu já falei nas outras aulas. Ou eu congelo o meu sistema por um tempo fixo e somo a energia mecânica de todas as minhas partículas e divido pelo número total de partículas, ou eu simplesmente olho para uma única partícula, tá? Calculo a energia mecânica para vários instantes de tempo, somo essas energias mecânicas e divido pelo intervalo de tempo, ou seja, faço uma média temporal. Nos dois casos, o resultado é o mesmo. Tá? Então, a energia interna de um gás qualquer é igual ao quê? É igual ao número de partículas do gás, tá? Porque eu tenho que somar a energia mecânica média de cada partícula vezes a média, tá? O valor médio da energia mecânica. Tá? Então, esta é a interpretação da energia interna de um gás na teoria cinética. Vejam, a soma das médias, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a média da energia mecânica de cada molécula e somar. Mas essa média é igual para cada uma das moléculas, porque as moléculas, estatisticamente, elas se comportam da mesma maneira. Ou seja, embora as moléculas estejam fazendo coisas completamente diferentes, elas são partículas idênticas, não tem nada que distingue uma molécula da outra. Tá? Então a energia mecânica média de uma molécula é igual à energia mecânica média da outra. Tá? Então se eu somar as energias mecânicas de cada uma das moléculas, tá? Eu vou ter simplesmente o número total de moléculas vezes a energia mecânica de uma molécula. Tá claro? Então esta é a interpretação microscópica da energia interna. Tá? Então vejam, então o que é a média da energia mecânica? Bom, vou escrever aqui, né? Tá? Vou escrever aqui. Usando a notação da aula anterior, né? A média da energia mecânica é a média da energia cinética. Tá? Vou só usar a notação das aulas anteriores, eu usei K médio, né? Para a energia cinética média, mais a energia potencial média. Tá certo? É isso que significa a média da energia mecânica de uma única partícula. Tá? O que acontece em um gás ideal? Tá? O que eu quero fazer agora? Quero tentar, a partir do que a gente já conhece sobre o gás ideal, tentar obter a forma explícita da energia interna, uma fórmula para a energia interna. O que a gente sabe do gás ideal? Qual é uma das principais hipóteses no modelo do gás ideal que eu enfatizei lá na nossa primeira aula sobre gás ideal? Ora, as partículas, elas não interagem. Eu assumo que não existem forças intermoleculares entre as partículas do meu sistema. Logo, não existe energia potencial de interação. Logo, a energia potencial média é igual a zero para o gás ideal. Tá? Esta é uma das principais hipóteses que define o gás ideal. As partículas não interagem. Logo, a energia mecânica média de um gás ideal é simplesmente a energia cinética média. Logo, a energia interna de um gás ideal é igual a N vezes a energia cinética média. Agora, nas aulas anteriores, nós calculamos a energia cinética média de uma partícula. E nós concluímos que isso aqui é igual a 3 meios de kT, onde K é a constante de Boltzmann. Então, substituindo simplesmente essa expressão aqui, nós obtemos finalmente uma fórmula matemática para calcular a energia interna de um gás ideal. Isso aqui é 3 meios, número total de partículas, constante de Boltzmann, vezes temperatura.
Tá? Esta é a fórmula explícita para calcular a energia interna de qualquer gás ideal. Tá? De qualquer gás a baixa densidade. Não interessa se a gente está falando de oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, monóxido de carbono. Bom, tem uma... calma. Tá? Nós vamos, mais adiante nós vamos ver que tem uma certa correção dependendo da estrutura molecular do gás. Tá? Mas por enquanto não se preocupem com isso. Tá? Então essa é a fórmula para calcular a energia interna de um gás ideal. A gente pode também usar o fato de que o número total de partículas é número de mols vezes número de Avogadro. Substituir isso aqui e escrever também, posso reescrever essa expressão como 3/6 de número de mols, número de Avogadro vezes K é constante dos gases ideais, vezes R. Tá? Então, essas são duas maneiras de escrever uma fórmula para a energia interna de um gás ideal. Tá certo? Notem que isso aqui é completamente consistente com o que a gente obteve aqui, né? A energia interna do gás ideal é função apenas da temperatura, porque a energia interna de um gás ideal ela é determinada apenas pela energia cinética média, tá? Porque a energia potencial média é simplesmente zero. Então ela deve necessariamente ser uma função somente da temperatura, porque a energia cinética média está relacionada diretamente com a temperatura de um gás. Certo? Veja, pessoal, a gente pode fazer também o experimento de Joule para um gás real, tá? Um gás com uma densidade alta e que tem interações. Tá? Eu posso pegar lá um gás com uma densidade mais alta, colocar lá dentro do meu container e colocar o gás para fazer uma expansão livre. O que se obtém nesse caso é que a temperatura do estado final é menor do que a temperatura na situação inicial, quando o gás ocupa metade do container. Por que isso acontece? Tá? Agora a gente pode entender por que isso acontece. Tá? A temperatura diminui quando eu tenho uma expansão livre de um gás real pelo seguinte motivo. Vejam, o gás passa a ocupar um volume maior. A energia interna, isso aqui vai continuar valendo. Tá? Isso aqui vai continuar valendo. Tá? A energia interna ela tem que ser igual no estado inicial e no estado final, porque isso aqui não depende do gás ser real ou do gás ser ideal. Tá? Então, uma expansão livre Q igual a zero e trabalho igual a zero. Então, isso aqui continua valendo. Agora, o volume que o gás ocupa é maior. Isso significa que as partículas vão estar mais distantes uma das outras. Em outras palavras, a energia potencial média vai aumentar. O que acontece quando a gente se afasta da Terra? A energia potencial de interação entre... se eu afasto essa caneta da Terra, a energia potencial de interação entre a caneta e a Terra aumenta. Da mesma maneira, quando as partículas do gás passam a ocupar um volume maior, elas estão em média mais afastadas. A energia potencial de interação, que agora não pode ser negligenciada, essa energia potencial média aumenta e, necessariamente, a energia cinética média diminui, porque a energia interna, que é a energia mecânica média, tem que permanecer constante. Então, como as partículas ocupam um volume maior, isso aqui aumenta e isso aqui diminui. Logo, a temperatura diminui, porque a energia cinética média diminui. Tá certo? Então é muito importante, pessoal, entender que a temperatura ela está associada com a energia cinética média das moléculas e não com a energia mecânica média. Tá? É uma diferença importante. Então, num gás real, se fizer uma expansão livre, a temperatura diminui, basicamente porque a energia potencial média de interação entre as moléculas ela aumenta, tá? Porque o volume ocupado pelo gás aumenta. Certo? Tá? Então, essa relação é essas relações aqui são extremamente importantes para resolver os problemas da lista e para o resto do curso. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos usar essas expressões aqui para deduzir ou para calcular os calores específicos, né? O calor específico a pressão constante e o calor específico a volume constante de um gás ideal. Até a próxima!